Olá, Ministério para as Crianças e Adolescentes, como vocês estão? Bem, eu sei que nós não estamos vivendo o melhor momento das nossas vidas, afinal de contas, nós estamos em nossas casas, sem poder sair, sem poder ter contato físico com outras pessoas, e não só por conta de uma lei judicial que nos impede a isso, mas também porque a nossa mãe igreja nos pediu, né? E nós, como filhos obedientes, devemos respeitar esse momento com gestos de amor. Eu tenho certeza que este é o momento para podermos nos unir ainda mais em oração. Que vocês possam sentir a minha oração por todos vocês. Eu também quero sentir a oração de vocês por mim, né? Somos um nesse momento, como a nossa igreja e o nosso povo da renovação carismática já clamava antes, né? Somos um. E esse é o momento de provarmos isso. Mesmo distantes uns dos outros, nós estamos em oração. E esse tempo vai passar logo. Daqui a poucos dias a gente vai poder se encontrar novamente, com fé em Deus, em nossos encontros, workshops, e podermos nos abraçar bastante. Para quem não me conhece, meu nome é Karine, eu tenho 30 anos, faço parte do Ministério para as Crianças e Adolescentes do estado de Goiás. Atualmente eu sirvo a Paróquia Santa Luzia. Temos um projeto lindo que surgiu do coração do Padre Arpuim, que chama Pequeninas do Autismo. Grande beijo a todos os meus pequeninos, morrendo de saudade de vocês. Que é um projeto lindo e que vai dar para a nossa igreja ainda muitos frutos, com fé em Deus. E também sou professora, sou formada em letras, português e inglês. Atualmente leciono para crianças do Jardim 1, que são crianças por volta de 3, 4 anos de idade, até as crianças do 5º ano, que são crianças de 10, 12 anos. Tenho um convívio diário, né, com as minhas crianças, que eu também estou morrendo de saudade, mas, como eu já disse, esse tempo vai passar, enquanto isso a gente se fortalece no Senhor. Então, primeiro eu gostaria de te convidar a recordar de algum momento que você vivenciou na igreja e que foi fortemente impactado pelas palavras de Deus, através de alguma música, através de alguma pregação, através das palavras proféticas que alguém lhe dizia enquanto orava por você. E você pensou assim: poxa, como Deus me ama, porque Ele me traduziu e disse tudo a respeito do meu coração. Como a história que a gente viu há poucos dias atrás da mulher samaritana, que foi amada por Jesus, que lhe deu da água da fonte da vida. Você já vivenciou algum momento assim? Você já viveu com Deus o seu poço? Já falou para Ele das águas do teu coração e deixou que Ele mergulhasse em seu coração as águas cristalinas que curam e que libertam? Sabe por que esses momentos são importantes para nós? Porque a gente passa a pensar assim que diante de um mundo tão grande, com tantas pessoas, inclusive com tantas pessoas em oração, Deus olhou para você e te viu inteiramente por dentro. Todos nós, o mundo inteiro, todas as pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus, mas Deus conhece cada um dos seus filhos de uma forma particular. E Ele, mesmo que esteja muitas pessoas ao mesmo tempo em oração, Ele olha para o seu coração, te escuta e fala: meu filho, não temas, porque eu estou contigo, porque eu te aprecio, porque eu te amo, porque eu sei do que você tem vivido, eu estou contigo. Esses momentos de encontro com Deus nos fortalece a permanecermos na igreja. É por conta desses encontros verdadeiros que nós temos com o Senhor, que nós não abrimos mão dele. Porque nós não vamos encontrar em ninguém mais tanto amor. Ele nos ama com amor infinito, incondicional, e não tem mais outro lugar para a gente ir, se não for ao encontro com Deus. E eu tô te dizendo isso, meu irmão, porque algum dia, alguma música, alguma pregação, alguma oração serviu para você se encontrar com Deus. E hoje, você, eu, somos convidados a ser esse elo que leva o amor de Deus até o coração da criança. Nós somos convidados a ser essa música que toca forte
forte no coração da criança. Nós somos convidados a essas palavras proféticas que consagram nossas crianças ao amor de Deus. Nós somos convidados a ser a palavra de Deus na vida dos nossos pequenos, para que eles permaneçam no amor de Deus, para que eles permaneçam na igreja. Nós somos esse elo entre a palavra do Altíssimo e o coração da criança. É como se, Deus me mostra agora, é como se nós fôssemos o tobogã, né? A palavra dele escorre e o coração da criança é aquela piscina onde ele pode mergulhar e fazer toda a tua vontade. E para isso é importante a gente ter em mente, ter em ações também, que a brincadeira para a criança é coisa séria, é importante. Não é aquele momento onde nós podemos sentar, relaxar e falar assim, agora vai rolar solto, que é a hora das crianças brincarem. Não, não é bem assim. A hora da brincadeira, a hora da dinâmica em forma de evangelização deve ser com o objetivo de encontro com Deus. Então não é a hora da bagunça. Não é a hora de fazer as coisas de qualquer forma, muito pelo contrário. E a gente vai falar sobre isso agora. Por que que é tão importante? Eu trouxe aqui para vocês a fala do Comitê de Especialistas em Desenvolvimento da Primeira Infância do Ministério da Saúde, e eles falam assim, a brincadeira é muito mais do que uma forma de passar tempo. A brincadeira é a principal forma de expressão da criança e é o principal meio de ela observar e interagir com o mundo. A brincadeira ela faz parte da construção da criança, é onde nós podemos ir trabalhando, modelando a sua personalidade e por isso é tão importante e necessário, né? Por isso é tão sério. Se a gente for analisar as brincadeiras que a gente fazia antigamente, né, dá uma saudade, né? É tão bom. Eu lembro que eu brincava com os meus primos de pular corda, de amarelinha, de elástico. Eu queria pular até o pescoço. Eu lembro de brincadeiras de casinha debaixo da mesa da casa da minha bisavó. Eu lembro que uma vez nós fizemos uma fogueira no quintal e foi tão interessante que a família toda estava reunida e o meu tio foi correndo no supermercado, comprou pedaços de frango e a gente fez uma galinhada no quintal, sabe? Nós mesmos, crianças, com o auxílio dos nossos pais. Eu não lembro do sabor da comida, mas eu lembro do sabor, do afeto que envolvia a minha família naquele momento. E essas brincadeiras me construíram como pessoa hoje. É por conta dessas brincadeiras que hoje eu rezo e firmo para uma família com propósito, com princípios. E porque eu tive isso na minha infância. E às vezes, olhando para as minhas crianças da escola, para as minhas crianças até mesmo dos grupinhos de oração, invade uma tristeza em mim, porque são crianças que, infelizmente, estão apenas brincando com joguinhos de celular, né? Antes mesmo desse período de isolamento, elas já estavam isoladas, porque dentro do celular a gente consegue conhecer vários outros países, a gente consegue ver várias cores, com simples toques, a gente pode conhecer vários sons, vários tipos de música, as cores são mais vibrantes e torna para nós, evangelizadores de crianças e adolescentes, até mesmo um desafio, porque esses meios tecnológicos roubam a atenção da criança e às vezes a gente está lá na igreja e ela está tão viciada no touch, no toque do celular, que a mente dela está no celular. O comando cerebral dela não está em nós, né? Porém, a gente tem uma coisa que nenhuma tecnologia tem. Nós temos o afeto. As máquinas, as novas tecnologias não conseguem transmitir o amor de Deus. E nós conseguimos. Pronto. 10-0 para nós, ganhamos e não se fala mais disso, né? Temos todas as ferramentas ao nosso favor. Deus nos ama
E nós temos esse amor de Deus para amar as crianças. E é isso que nós precisamos orientar nossas crianças. É com isso que nós precisamos impactá-los, com o amor de Deus. Lembra que eu te falei lá da importância que nós temos diante do Senhor? Que somos tão fortemente amados por Ele, que esse encontro é por conta desse amor que nós tivemos com Ele, que nós não temos coragem de trocá-lo por nada nem ninguém. Então, é justamente esse amor que nós precisamos colocar no coração das crianças de alguma forma para que ela queira trocar todas as coisas, para ter em vista o bem maior que é o amor de Deus. E as brincadeiras é esse meio que nós temos de nos aproximar mais facilmente das crianças e invadir o coração delas com todo o amor de Deus. Uma criança cheia do Espírito Santo vai poder colocar fogo no mundo. Eu tenho certeza agora que muitos pais podem confirmar isso que eu estou dizendo, né? Nesse tempo, com quem tem mais de uma criança em casa, principalmente. Eu tenho uma irmã de 9 anos e ela já coloca fogo na casa. Imagina se fosse o fogo do Espírito Santo, né? É capaz de colocar fogo no mundo. Santa Catarina de Sena já falava para todos nós que, se formos aquilo que Deus quer, botaremos fogo no mundo. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho. E a criança, por sua simplicidade, ela tem uma forma de evangelizar única. Deus também nos disse: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Então nós temos muito mais a aprender com elas do que ensinar. Nós só precisamos ser esse canal de chegar até elas, de fazer elas encontrarem com Deus. E aí o amor que nós vamos receber delas é muito maior com aquilo que nós podemos dar da nossa humanidade, né? Me entendam, da nossa humanidade. Nós temos muito mais a receber delas do que para dar. Tudo que nós fazemos não pode ser senão pelo poder do alto, pelo poder do Espírito Santo. Monsenhor Jonas Habib, ele diz em seu livro Músicos em Ordem de Batalha, que a música é a ponta de lança, que abre o coração para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Eu penso que a brincadeira, ela é também essa ponta de lança, sabe? Que abre o coração da criança para que a palavra de Deus possa entrar e fazer sua morada. Se por Maria nós chegamos de uma forma mais rápida até Jesus, e disso nós não temos dúvidas, Nossa Senhora é essa escada para o céu, né? É esse meio mais rápido até o coração de Jesus. As brincadeiras é o meio mais rápido também até o coração da criança. Por meio da brincadeira a gente pode conquistar a criança, trazer ela para próxima de nós. Eu tenho uma aluna que ela é muito tímida, eu dou aula para ela há 2 anos e ela é muito tímida, nem na hora da chamada eu consigo escutar a voz dela. E às vezes eu me questionava, porque as minhas aulas eu sempre tento trabalhar de alguma forma mais lúdica. O Ministério para as Crianças me levou para a sala de aula. Então, o meu trabalho em sala de aula não é muito diferente daquilo que eu faço dentro da igreja. E eu pensava justamente nessas aulas lúdicas, que eu peço para as crianças se levantarem e se interagir, como que seria para essa menina. E no começo eu tive um pouco de medo dela não se interagir. E foi, para minha surpresa, totalmente o contrário. É nas aulas onde há esse trabalho lúdico que ela mais se encontra, que ela mais se libera, é onde eu vejo essa criança sorrindo. E aonde ela me vê, ela me cumprimenta, né? E eu escuto ela me cumprimentando. Eu não escuto, às vezes, ela respondendo uma chamada, mas eu escuto ela sorrindo, eu vejo ela sorrindo durante as atividades lúdicas que a gente pode fazer também em sala de aula. É importante ressaltar que as brincadeiras e dinâmicas em evangelização, elas são dirigidas, ou seja, elas possuem um propósito e uma finalidade. Ora, a brincadeira dinâmica será para fixar a leitura bíblica ou a pregação da mesma, como a gente já disse, né? Ela serve como uma forma de fazer com que a criança entenda aquilo que foi dito. Assim, por exemplo, eu estou fazendo uma pregação sobre Maria, Porta do Céu. Eu fiquei falando com as crianças 10 minutos, lendo a palavra,
falando sobre o que a igreja nos diz sobre isso, lembrando que a pregação para criança ela precisa ser mais reduzida e a linguagem não pode ser muito difícil, porque ela não vai entender se você usar palavras que ela não conhece. Então a gente tem que ter essa simplicidade das crianças também na hora de falar. E depois que essa pregação acaba, a gente traz uma dinâmica ou alguma brincadeira de acordo com esse tema que a gente vivenciou na palavra, para que ela entenda, o que foi dito. A gente tem rezado com as crianças o rosário de uma forma lúdica, brincando com ela. Cada dezena a gente traz alguma dinâmica, alguma brincadeira para que a criança visualize aquilo, né? E isso tem sido valioso para a gente, porque as crianças elas memorizam, assim, o que a gente contempla em cada mistério. Ela pode esquecer da palavra que a gente diz. No primeiro mistério do texto luminoso, contemplamos, até eu esqueci, no primeiro mistério do texto luminoso, nós contemplamos, vou pesquisar. Sim, nós contemplamos Jesus transformando a água em vinho nas bodas de Caná. Tá vendo? Nós que somos adultos esquecemos essas palavras, né? Mas a experiência vivida a gente não esquece. Um exemplo para vocês. A gente já fez essa dezena e para explicar esse mistério, nós falamos o que aconteceu nas bodas de Caná e entregamos para cada criança um copinho com água. E aí depois nós falamos para ela da intercessão, da presença de Jesus naquela festa, pedimos para que elas fechassem os olhos. E aí, quando elas abriram os olhos, alguém já tinha passado colocando um pouquinho de suco de uva em cada copinho. E aquele copo com água transparente que elas tinham recebido ao princípio já não era mais água transparente, era um suco de uva. No fundo, elas sabiam que alguém passou, que alguém colocou alguma coisa para que desse cor àquela água. Mas no coração da criança, a memória junta com a palavra que nós falamos. E aí ela vai sempre lembrar que Jesus ele pode transformar água em vinho. E não só isso, que ele pode fazer qualquer coisa. E aí essa experiência, se a criança viveu, se ela se interagiu, ela não vai esquecer. Entende essa questão? De vivenciar na prática. É como se eu pudesse pegar na palavra, abraçar a palavra e beijar ela. Aquilo que a gente conhece, a gente ama. E aí aquilo que a gente ama, a gente não esquece. E outras vezes as brincadeiras vão ser somente para mostrar para a criança que ela precisa ser novamente uma criança. E eu acredito que isso também é emergencial nos dias de hoje, para que a gente possa mostrar para a criança que a vida dela não está limitada em um tablet, no espaço de um celular, e que a vida não se movimenta apenas com um dedo, né? Que a gente tem muitas coisas para fazer. E a gente precisa resgatar de novo essas brincadeiras e mostrar para a criança a sua essência, né? Então pode acontecer de você preparar diversas brincadeiras temáticas, dinâmicas de evangelização, de acordo com o tema que você está preparando, e chegar lá no encontro, perceber que aquela criança precisa brincar de pique-pegue, precisa brincar de pique-esconde. Isso é importante também. Aí nesse momento resgata a sua criança interior e brinque junto com ela. Mostra para a criança que mesmo depois de adulto, você não esqueceu daquilo que foi lançado em seu coração quando você também era uma criança. E hoje, graças a Deus, o nosso ministério ele já está bem consolidado, é um ministério firme. Se a gente colocar no Google Ministério para as Crianças e Adolescentes, vai aparecer uma lista de variedades de possibilidades que você pode visitar, pode buscar informações, inclusive em relação a brincadeiras dinâmicas que pode ser feita de acordo com o tempo litúrgico, de acordo com aquilo que se é pregado. É muito bom a gente partilhar as nossas experiências, né? Graças a Deus, a gente pode ter um contato maior com os nossos irmãos de outros estados, de outras realidades, do nosso ministério, por meio da tecnologia, que nós saibamos usá-la a nosso favor, e isso é um ganho muito bom que nós temos. Mas eu queria deixar 2 pontos específicos em relação a esse conteúdo que a gente busca na internet. O primeiro é, nem tudo é católico,
meu irmão, presta atenção, porque os nossos irmãos protestantes também já exercem essas atividades ministeriais com crianças e tem também uma variedade finita de jogos e atividades que podem ser feitas com criança. O que eu quero te pedir, antes de levar a brincadeira e a dinâmica para a criança, leia antes, reze antes, pergunte a Deus se é mesmo isso que a criança precisa ouvir naquele momento, entende? Não tire da internet e simplesmente leve para a igreja, porque pode acontecer de você chegar lá e aquilo não ser católico, né? Pode acontecer de você chegar lá e aquela atividade estiver falando, não estiver enaltecendo as nossas devoções, não estiver falando de Nossa Senhora, e aí? Então leia antes, por favor, não peguem qualquer coisa na internet e leve para a igreja antes de você fazer uma leitura. A gente tem sugestões de sites católicos. E uma outra coisa, nós temos dentro do nosso coração, evangelizador de crianças e adolescentes, um botãozinho que se chama assim, ó, criatividade. Clica ele. E não adianta você vir me falar que você não tem essa função, porque eu não acredito. Nós temos, por excelência, por esse nosso ministério, essa função de sermos criativos. Apertemos mesmo esse botãozinho dentro de nós que chama criatividade e não me adianta falar que você não é criativo e evangelizador de crianças e adolescentes, porque eu não acredito nisso, né? Talvez você ainda não tenha encontrado aonde que liga essa criatividade dentro de você. Porque Deus capacita os seus escolhidos. Acreditem nisso. Deus capacita os seus escolhidos. E peça a Deus criatividade se por acaso você ainda não está achando ela aí dentro de você. Peça para que Deus te dê essa luz que clareia o Evangelho de uma forma lúdica, para que as crianças possam entender aquilo que você tem a lhes dizer. E isso acontece, meus irmãos, né? Às vezes a gente percebe diversos tipos de criatividade no nosso ministério, é muito fácil de encontrar, né? A gente tem pessoas que fazem bonecos, né? Tia Dina. Tem pessoas que gostam de desenhar. Eu tô aqui na minha casa já nessa semana que nós vivemos de isolamento, eu comecei a desenhar na parede. Eu acho que se até daqui a alguns dias a mais, se nós permanecermos nesse isolamento, não vai ter mais parede para desenhar. Mas há diversos dons e diversos talentos. Qual é o seu dentro do Ministério da Criança? E não se limite somente a isso. Eu tenho experienciado já algumas evangelizações que eu não consigo músicos. É muito difícil de encontrar músico disponível para acompanhar nas missões. Então eu sempre tenho cantado com as crianças, sem acompanhamento instrumental e com a minha voz, que não é uma voz para cantar. E por incrível que pareça, nenhuma criança nunca reclamou. Eu não tenho muito tempo no Ministério para as Crianças, eu não posso dizer assim que a minha vida toda eu cantei sem ninguém tocar e as crianças nunca reclamaram. Mas eu comecei no Ministério para as Crianças antes da faculdade e já tenho mais ou menos uns 7 anos de formada. Então eu estou no Ministério para as Crianças por volta de 12, 13 anos. E eu posso garantir para vocês que nenhuma criança nunca reclamou da minha voz de taquara rachada. Elas nunca reclamaram porque não tinham um violão do lado ou porque não tinha ninguém tocando. Faz diferença? Faz. Mas na falta disso, vamos com aquilo que nós temos, né? Com a nossa vontade de servir e que a simplicidade seja em nós sinal de amor. E aí não vai fazer falta. Muito pelo contrário, as crianças elas dançam, elas cantam comigo, elas se divertem nesses momentos e elas nem fazem questão que a minha voz seja uma voz de um cantor profissional. Eu queria, mas eu não tenho esse dom. Mas não é porque eu não tenho esse dom específico que eu não vou exercê-lo ao benefício do meu ministério. O Ministério para a Criança, eu costumo pensar que é esse celeiro de outros ministérios, porque dentro dele a gente aprende a cantar, a gente aprende a animar, a gente aprende a interceder, a gente aprende a rezar por cura e libertação, a gente aprende a pregar, a gente aprende a conduzir momentos de brincadeira, a gente aprende a limpar
o espaço porque é preciso, a gente aprende a ornamentar o espaço porque é preciso. Então a gente tem um conjunto de ministérios a serviço do nosso ministério, de uma forma particular. E que a gente peça a Deus sempre essa criatividade, peça a Deus essa ajuda, esse poder do alto para nos instruir e para que assim a gente consiga levar ao coração da criança, por meio da brincadeira, por meio da dinâmica, a palavra dele. E mais que isso, né, que a criança possa viver essa palavra de Deus, se interagindo, se comunicando, se relacionando, se abraçando com a palavra de Deus. Era esse recado que eu queria deixar para vocês, da importância das brincadeiras, das dinâmicas dirigidas em forma de evangelização, que nós possamos usar isso de verdade a favor do reino de Deus. Não tem como a gente partilhar agora, né? Mas se tiverem alguma dúvida, pode mandar para o meu e-mail, pode mandar também para o e-mail dos meus coordenadores. Com certeza a gente vai estar respondendo para vocês. E até breve. Fiquem com Deus, que esse tempo passe logo. E assim que a gente puder se encontrar pessoalmente, eu quero um abraço bem quentinho e apertado. Beijos da tia Karine.